E olha, não há quem circule por pequenas, médias cidades do país e não perceba um dado absolutamente terrível. O crescimento da população de rua no país, e já não é de hoje, né? Claro que durante a pandemia a coisa piorou muito, né? Só durante a pandemia o crescimento foi de quase 40%, mas já desde antes disso, né? Aliás, esse é um problema histórico nosso, né? Uma incapacidade de lidar com esse problema. Até uma cidade rica, desigual, mais rica como São Paulo, não consegue lidar com o contingente de moradores de rua. Não conseguiu quando era muito menor, eu diria até irrisório, grande, mas irrisório diante do tamanho da cidade de São Paulo. Agora, então, minha gente, você passa por determinadas regiões, não só mais no centro, mas especialmente no centro, e vê aquelas barracas todas montadas, um monte de lixo, papelão acumulado. Agora, nessa época de fim de ano, algumas famílias colocam cartazes ali pedindo doação de comida, doação de roupa. Aí você passa, vê ali criancinha de 2, 3 anos, né? Correndo no asfalto ali embaixo de ponte, aí atravessa uma rua perigosa, vai para lá, vem para cá, toda sujinha, né? Roupa velha, é um negócio deveria ser inaceitável, né? Mas lá em Brasília eles estão preocupados com orçamento secreto, né? O Supremo está reunido para falar de orçamento secreto, né? Os ministros reunidos, o Lula reunido para saber se atende o PSB, o PV, né? Se é o fulano, se é a fulana, né? Mas no final das contas, infelizmente até agora, Brasília segue de costas voltadas para o país e para as nossas mazelas, e uma delas é essa, que mesmo eles, nos seus carros dirigidos por seguranças, com isso filme, conseguem ver nas poucas vezes em que passam como os mortais aqui por baixo, né? Porque geralmente se deslocam de helicóptero. A Carol Queiroz tem mais detalhes para a gente ao vivo e direto de Manaus sobre a quantidade enorme de brasileiras e brasileiros, criança, idoso, gente com algum tipo de deficiência vivendo na rua sem eira nem beira, né, Carol? Bom dia para você. Infelizmente, né, Colombo, dói no coração ver essas pessoas. Ótimo dia para você e para todos que nos acompanham nessa manhã. Olha, Colombo, o estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada revela os impactos da pandemia da Covid-19 sobre esse segmento da população. De acordo com a análise, estima-se que existam hoje no país, agora em 2022, mais de 280 mil pessoas em situação de rua, número que cresceu 38% entre 2019 e 2022, justamente esse período pandêmico. Além disso, né, a análise também revela que em uma década, portanto, de 2012 a 2022, o número desse segmento da população cresceu 211%, muito superior à expansão da própria população brasileira, que foi de 11% em 10 anos. Para a estimativa atual, o IPEA recorreu a dados das prefeituras, né, informados pelas administrações municipais, além do processo de monitoramento do Sistema Único de Assistência Social e de um conjunto de variáveis econômicas, como as taxas municipais de pobreza e urbanização. Embora a contagem oficial desse segmento esteja prevista na Política Nacional para a população em situação de rua desde 2009, os censos demográficos de 2010 e 2022, que ainda está em andamento, seguiram somente o método tradicional de contagem, que inclui somente os dados da população domiciliada. Segundo o IPEA, essa falta de dados mais robustos e também profundos acaba afetando, né, a avaliação para a demanda de políticas públicas para essa população. Uma delas foi observada agora mesmo, durante a pandemia, quando o Ministério da Saúde teve dificuldade de alocar, de entender o número exato de vacinas contra a Covid-19 que deveriam ser destinadas justamente para a população sem teto. Volto com você.